vamos falar sobre John Bunyan, ainda na página 35 do nosso livro 5, ok? John Bunyan, ele vive na Inglaterra, ele é conhecido porque ele escreveu o livro O Peregrino. Ele escreve esse livro enquanto ele estava preso, os protestantes prenderam ele. Então ele escreveu o livro O Peregrino, que é um livro assim lido como uma segunda Bíblia, talvez a maior ilustração já feita da vida cristã, tá bom? Então, item 24 do nosso livro, John Bunyan. Bom, 1688 da era cristã. Bunyan se converteu na igreja anabatista do pastor John Gifford. Nos dias de Bunyan, a Inglaterra viveu uma guerra civil. De um lado, os protestantes liderados pelo puritano Oliver Cromwell, e do outro lado, o rei Carlos I, que acabou morto pelos protestantes em 1649. A perseguição da Igreja Reformada Inglesa aumentou nos governos de Carlos II, que governou de 1660 a 1685. Tá bom? A Igreja Protestante Inglesa exigia que os anabatistas se submetessem à religião do Estado, mas isso representaria adotar heresias como o batismo de recém-nascido e a predestinação. Por não concordar, Bunyan, assim como outros anabatistas, serão duramente perseguidos pelos protestantes. Bunyan foi preso, mas no cárcere escreveu muitas obras que mantinham a igreja viva. Uma pausa aqui, irmãos, e a prisão lá, naquela época não existia direitos humanos, não. Os cristãos, eles deixavam os cristãos jogados, os cristãos anabatistas, né? Eram deixados jogados com alimentação super restrita para eles. Realmente, muitos são levados até à morte nessa situação, né? Então, Bunyan, ele, mesmo preso, ele conseguiu autorização para pelo menos escrever, que eram mensagens cristãs. Então, ele escrevia livros como O Peregrino, que eram ilustrações sobre a vida cristã, como vencer o mal, como vencer o pecado. Então, ele pegava aquilo, escrevia, e as pessoas, entre lerem um texto desse anabatista, né, o batista John Bunyan, e ler um texto de um protestante, eles viam uma inspiração no texto de Bunyan, né? E acabou que a literatura dele cresceu por toda a Inglaterra. O comentário prossegue. Na prisão ele escreveu aquela que é considerada por muitos como a obra-prima do cristianismo, em termos de literatura que cristãos escreveram na história, né? O Peregrino, exatamente esse livro, que acho que no meio cristão é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Bom, em 1685, Carlos II morreu e o trono passou para James II, que era favorável aos católicos, deixando os reformados de lado, né? Então, acaba tendo também guerra civil de novo entre católicos e protestantes dentro da Inglaterra, e na Inglaterra era maior a confusão, porque havia confusão até entre os protestantes. Os protestantes anglicanos entravam em conflito com os protestantes puritanos. Ok? Então, a Inglaterra também está vivendo esse inferno de guerra de religião. O comentário prossegue. Em 1685, o católico James II, que vai governar de 1685 a 1688, assumiu o trono da Inglaterra. Bom, ele também era filho de Carlos I, aquele que tinha sido morto pelos protestantes, né? Ou seja, ele também não vai gostar de protestantes. O comentário prossegue. Os protestantes ingleses se uniram ao príncipe protestante holandês Guilherme, que invadiu a Inglaterra, e em 1688 James II foi deposto, né? Ou seja, então eles acabaram colocando o rei para fora, né? Tá ok? Bom, como fato histórico importante, em 1689 foi publicado o Edito de Tolerância, permitindo a liberdade de culto na Inglaterra. Então é nesse momento que John Bunyan
ele volta, vamos assim dizer, à vida comum para poder pregar o Evangelho, ou seja, já praticamente em 1700, 1689, que já não vai haver, então, perseguição na Inglaterra. Vão continuar tendo um problema aqui, outro ali, mas uma perseguição oficial, não. Eles vão publicar esse edito de tolerância, né? Bom, agora vamos a 1647, quando ocorre a Guerra dos 80 Anos. Bom, essa guerra é mais uma daquelas guerras religiosas que estão ocorrendo na Europa, né? E eu separei o texto de um historiador que ele nos descreve essa guerra. Ele diz: no dia 13 de março de 1567, há 453 anos, era travada a Batalha de Oosterweel, considerado o episódio estopim da Guerra dos 80 Anos, um dos mais importantes episódios da história da Europa Ocidental durante a Idade Moderna. A batalha foi uma resposta contra a rebelião liderada pelo nobre calvinista Jan Marnix, morto em combate, que destruíram algumas igrejas e imagens católicas para chamar a atenção contra os impostos e taxas cobradas pela sede Roma. Nós sabemos que os impostos que a Igreja Católica cobrava eram impostos absurdos, né? Ok? Mas você não vai combater isso destruindo igrejas, destruindo imagens, e normalmente como eles faziam, matando os padres. Nós vimos aí história de cidades que os protestantes conquistaram, que eles mataram 98% dos sacerdotes católicos. O historiador prossegue. Guilherme I de Orange-Nassau, o Taciturno, liderou as revoltas mais importantes, evitando o confronto direto com as tropas espanholas, né? E libertando cidades importantes como Leiden. Os excessos dos calvinistas levaram as províncias do sul a formar a União de Arras em 1579 e a reconciliação com a Espanha. Então é uma guerra que vai durar 80 anos. E eu escolhi aqui, né, 1647 para poder falar sobre essa guerra, porque é o fim dela. Então, na Holanda está havendo conflitos entre os protestantes holandeses e os católicos. E prossegue. As províncias do norte formaram a União de Utrecht e a guerra tomou contornos religiosos mais delimitados. Após a morte de Guilherme, o Taciturno, em 1584, Maurício de Nassau assume a liderança da guerra. As províncias assumiram um compromisso de guerra com a Turquia, França, Inglaterra e Espanha, o que resultou numa trégua em 1609. O reconhecimento da independência se deu no Tratado de Westfália. Foi um tratado que também deu fim à Guerra dos 30 Anos. Ele deu fim à Guerra dos 80 Anos e à Guerra dos 30 Anos. Então, para você ver a quantidade de conflitos que haviam na Europa, que às vezes, por um lado, até aumentava a perseguição aos anabatistas, mas às vezes, por outro, eles estavam em guerra, lutando, o católico tendo que defender uma cidade da invasão dos protestantes, e acabava que eles, então, não tinham tempo direito para perseguir os anabatistas, né? E acabava que os anabatistas, então, tinham, nesse sentido, um pouquinho mais de tranquilidade. Bom, o próximo item aí, agora, depois da Guerra dos 80 Anos, na página 37, vamos falar dos chamados batistas protestantes. Tá bom? Eu vou citar aqui um historiador batista chamado J. Pereira, um livro que ele fala a história dos batistas. Ele fala desses batistas protestantes. Qual foi o diferencial dele em relação aos batistas gerais? Tá bom? Que acreditam no livre-arbítrio, que se converteram nas igrejas anabatistas, só não ficaram lá com elas. Tá bom? Então o comentário diz: o historiador batista J. Pereira descreve os batistas particulares ou batistas protestantes
que adotaram a doutrina da predestinação de Agostinho como uma igreja que não se dedicava à evangelização. Olha o que esse historiador diz. Isso acontece, irmãos, com todas as igrejas protestantes. As igrejas protestantes nunca fizeram missão na história. Na verdade, quem fez missão foram as igrejas anabatistas. As igrejas protestantes, vinha um político protestante para cá, para espionar aqui a região e depois invadir a Baía de Guanabara. Estou falando como aconteceu, né? E ele chamava esse espião de missionário. Mas missionário protestante, isso não existe. E até esse historiador batista, ele vai dizer isso. Veja o que ele diz. Por sua vez, os particulares, ou seja, aqueles que seguem o protestantismo, batista protestante, então os particulares, com sua doutrina calvinista da eleição, perderam por completo o ímpeto evangelístico. Seus cultos e suas pregações eram só para os eleitos. E assim as igrejas perdiam a força na comunicação da mensagem do evangelho. E é verdade, eles principalmente chegam aqui nas Américas, eles viam aqueles nativos, né? E muitos outros que já estavam no mundo como ímpio, eles falavam, essa pessoa aí é predestinada ao inferno, é predestinada a ser ímpio. Então, eles só reuniam aqueles que eles acreditavam ser eleitos, segundo esse historiador, né? Muito interessante.